Shalom Ahim, eu sou Roshi Ezra, criador do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos dando continuidade a uma série de materiais que já temos disponibilizado não só no canal Or HaTorá, mas também na página Haderek que temos no Facebook, onde todos os materiais que nós temos colocado de forma audiovisual temos também disponibilizado na sua forma digitalizada. Peço que visitem, curtam e sigam a página, que será de bastante benefício para aqueles que estudam as escrituras dentro de uma visão Netzari existente. O material que nós estaremos comentando hoje servirá para explicar colocações, a forma como Yeshua ele não só é apresentado, mas como também ele se apresenta dentro dos evangelhos. Bessorot, por exemplo, em Yohanan, João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, todo o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse conceito de luz, de ser luz, de ser luz dentro de uma mentalidade judaica é algo muito comum, muito convencional, apesar de, dentro dos textos da Torá e da Taná, nós vemos assim diversas alusões ao Eterno se apresentando como sendo luz, ou ele refletindo a sua luz sobre o teu povo Israel. Esses textos, geralmente, quando comentado dentro do Midrash, ou quando comentado dentro do próprio Zohar, os rabinos aplicavam essas referências como sendo uma alusão ao próprio Mashiach, ou seja, percebe-se com base na literatura judaica que o entendimento dos sábios de Torá, os estudiosos de Torá, eles compreendiam que o Mashiach ele seria um reflexo dessa luz em diversas ocorrências. São muitos materiais que nós estaremos publicando, explicando e colocando não só no canal, mas também dentro do Or HaTorá. Esse conceito existente dentro do judaísmo nazareno é um conceito que nós chamamos de Kenumer, são as emanações do Eterno. O livro do Zohar, ele lança a luz, ele dá um entendimento, não que o livro, tudo que diz o Zohar, ele venha a ser válido, venha a ter serventia para uma visão Netzari, mas há diversos elementos dentro do Zohar que servem para retratar a mentalidade que os sábios, os estudiosos de Torá, tinham até então acerca de diversos textos que falam diretamente do Eterno, mas que dentro dos textos interpretativos, como Targum, ou até mesmo os Midrashos, que refletem um conceito mais agático dessas versões, aplicavam-se e eram compreendidos como sendo uma alusão ao Mashiach. É claro que quando nós falamos ao Mashiach, na nossa mente, aquele que cumpriu todas as exigências de tais interpretações foi o próprio Yeshua. Há pessoas às vezes que entram no canal e comentam assim: aonde que esse texto está falando de Yeshua? Obviamente que o texto não está falando de Yeshua diretamente, ele está falando de Mashiach. No entanto, aquele que cumpriu as exigências e os Ketuvim Netzarim registraram boa parte desses cumprimentos, não há um outro personagem, não há uma outra pessoa na história judaica que cumpriu, que completou, que preencheu mais essas exigências do que o próprio Mashiach. E nós estaremos comentando então, trazendo um comentário para lançar luz dentro de alguns textos encontrados dentro dos Ketuvim Netzarim. Nós sabemos que os Ketuvim Netzarim eles se organizam em 4 Bessorot, ou seja, 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos podem ser entendidos como sendo uma alusão aos 4 níveis de interpretação utilizados dentro do pensamento judaico, chamado de modo pardês de interpretação. Ou seja, cada letra da palavra pardês, que significa pomar, faz alusão a um nível de interpretação. Pshat, a forma literalizada, o Remes, a forma alusiva, o Drash é uma forma mais associativa e o Sod, um modo mais oculto, mais aprofundado de interpretação, que significa segredo. O Evangelho de Yohanan, ele se enquadra nesse 4º nível de interpretação, ou seja, Yohanan, ele faz alusão a diversos elementos encontrados hoje apenas dentro do pensamento cabalístico e em alguns momentos filosófico judaico. Eu gostaria de ler com vocês
o Sefer Zohar, o livro do Zohar, o capítulo 1, o versículo 2 do Zohar, o texto inicia assim: depois disso, para ressaltar as 5 folhas dirigidas que envolvem a rosa, menciona-se outra vez na passagem. Esses 5 significam a salvação, estes 5 portões. E este segredo está escrito: eu levantarei a taça da salvação, e esta é a taça da bênção. A taça da bênção deve repousar sobre 5 dedos e não mais, assim como uma rosa repousa sobre 5 folhas rígidas que representam os 5 dedos. Esta rosa é a taça da bênção, da segunda até a terceira menção do nome Elohim, há 5 palavras. A partir deste ponto, a luz foi criada e ocultada e encerrada dentro daquela aliança que entrou na rosa e a frutificou. O texto, logo na introdução, logo no início do Sefer Zohar, ele vai falar de uma rosa. Essa rosa é uma referência ao próprio Israel. Ele vai dizer que essa rosa tinha 2 cores, vermelha e branca, fazendo alusão aos atributos de justiça e misericórdia. Ele vai falar que essa rosa tinha 5 pétalas, né, que vai fazer uma alusão a uma mão, ou seja, como se essa rosa estivesse em cima de uma mão. E essas 5 pétalas também fazem alusões a 5 portais relacionados com a salvação. Sabemos que 5, dentro de uma perspectiva judaica, também faz alusão à própria Torá. O próprio Midrash, ele vai interpretar, por exemplo, lá no livro de Bereshit, capítulo 1, 5 ocorrências da expressão Or, ali, sendo uma referência à própria luz, a Torá como sendo luz. Isso o Midrash Rabbah vai interpretar dessa forma. E ele vai dizer que essa luz, ela foi ocultada. Ele vai dizer assim, ele vai dizer que da segunda palavra até a terceira menção do nome de Elohim, ou seja, entre a segunda expressão Elohim e a terceira expressão Elohim no livro de Bereshit, Gênesis, vai haver 5 palavras. Ele vai dizer, há 5 palavras. A partir desse ponto, a luz foi ocultada. O Sefer Zohar, ele vai falar de uma luz que foi ocultada, que foi escondida, encerrada dentro da aliança, ou seja, a aliança que fala da própria Torá. E ele vai dizer que essa aliança que entrou na rosa e a frutificou. Isto é referido como uma árvore que produz frutos cuja semente está dentro, e essa semente realmente existe na letra da aliança. O que é interessante dentro dessa introdução é que o texto ele vai falar de uma luz que foi escondida, que foi uma luz oculta. Se nós avançarmos dentro da leitura do Sefer Zohar, ele vai comentar, por exemplo, ele vai fazer uma analogia entre a luz do sol, que foi criada no 4º dia, né, como sendo essa luz também apontando para o próprio Mashiach. Existem diversas passagens dentro da Torá e dos profetas que falam de luz e falam da forma como essa luz ela havia sido criada. Então existe um conceito de que a luz foi criada dentro da mentalidade judaica. Não é à toa que quando olhamos os Ketuvim de Sarima, o texto vai falar que Yeshua é o primogênito da criação. O próprio Midrash Rabbah vai falar de 6 coisas que foram criadas dentre todas as coisas. E a Torá é uma delas, como sendo uma analogia ou um sinônimo da própria luz. No entanto, esse pensamento, esse conceito de criar, ele é distorcido dentro de uma mentalidade cristianizada, ocidentalizada. Quando se fala de criar algo que foi gerado, a visão cristã, ela distorce isso e ela imagina de uma forma literal, assim como há dentro de uma relação conjugal entre marido e esposa e mulher, que gera então uma criança, e essa criança então ela é inferior porque ela foi criada. É exatamente dessa forma que é compreendido. No entanto, o que nós temos aqui são agadot,
Ou seja, os rabinos eles estão utilizando de histórias para retratar um conceito, não que aquilo houvesse acontecido de forma literal, mas assim como a Torá utiliza de uma linguagem humana, isso vai ser, por exemplo, explicado no Sefer Madan, nos Fundamentos da Torá por Rambam, a Agadá também ela utiliza de uma linguagem humana para que possa refletir um conceito que venha a ser alcançável, né, por nós. Existem ainda diversas passagens que são interpretadas e explicadas que vão retratar de como essa luz ela foi criada. Por exemplo, no Sefer Zohar, ainda no capítulo 2 agora, no capítulo 2, 167a, temos assim: sobre isso também está escrito, haja luz e luz. Por que pode-se perguntar, foi necessário repetir a palavra luz neste verso? A resposta é que a primeira luz refere-se à luz primordial, que é a da mão direita, e é destinada ao fim dos dias, enquanto a segunda luz refere-se à luz da mão esquerda, que sai da direita. As próximas palavras, e Deus viu a luz que era bom, refere-se ao pilar que, estando ao meio caminho entre eles, une ambos os lados. E, portanto, quando a unidade dos três, direita e esquerda e meio, era completa, era bom, já que não poderia haver conclusão até que o terceiro aparecesse para remover o conflito entre a direita e a esquerda, como está escrito, Elohim separou entre a luz e entre as trevas. Zohar 72, 167a. O texto ele vai falar da luz sendo criada, vai falar da luz da mão direita e a luz da mão esquerda. E ele vai dizer que a luz da mão esquerda sai da mão direita, que é chamada de luz primordial, que é uma luz que está reservada para os últimos dias. E essa luz da mão esquerda que sai da mão direita, ela é chamada de luz da mão esquerda e também de pilar do meio. O interessante é que essa luz que sai, ou seja, ela não é uma luz independente, desvinculada, ela é uma luz que emana da luz primordial e essa luz também é chamada de pilar do meio. O pilar do meio, dentro do próprio Zohar, também vai ser chamado de pilar do filho. Nós vamos ver isso, por exemplo, ainda no Sefer Zohar, no capítulo 2, o versículo 115, diz assim: melhor é um vizinho que está próximo do que um irmão distante. Este vizinho é o pilar do meio na divindade, que é o filho de Iá. Observem que a luz que sai da mão de esquerda, ela emana da mão direita, que é a luz primordial. Essa luz da mão esquerda é chamada de pilar do meio e essa luz também é chamada de filho de Iá. Ou seja, ela não é uma luz independente. É por isso que o judaísmo nazareno fala de emanações. Ela é uma luz que emana da mão direita. Isso é um verso que nós estamos lendo. Nós não iremos ler tantos versos para que a leitura não venha a ficar exaustiva. Então, tendo essas informações, e são diversas referências dentro do Sefer Zohar, que fala dessas luzes como sendo uma emanação, ou seja, ela, pelo fato dela emanar, ela fica uma luz mais contraída, uma luz mais enfraquecida. Com base nisso, então, nós podemos entender alguns conceitos existentes dentro da Bessorá de Yohanan. Por exemplo, quando no capítulo 8, verso 2, Yeshua ele vai dizer: Yosef Yeshua vai daber Vayasef Yeshua vai daber alechem lemo ani or haolam qual hahole aharelo ithale bahashaha ki o hachaim haya erie lo. Ou seja, as traduções em português trazem assim: e disse Yeshua, eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dentro do texto hebraico, há alguns elementos curiosos dentro desse verso. O texto vai dizer assim: Vayasef Yeshua vai daber, ou seja, Vayasef é acrescentar, e acrescentou Yeshua as palavras para eles, né?
Alechem, para eles, Alechem, Lemor, dizendo, Anior Haolam, ou seja, eu sou, o verbo ser está ali, ele é subtendido, Anior Haolam, eu sou a luz, eles traduzem como do mundo, né? E quando a gente pega no texto, por exemplo, o texto grego, ele vai falar assim, eu sou a luz do mundo. Esse do mundo traz a ideia de origem, né? De procedência. Tanto que dentro do texto grego traz a ideia tá no caso chamado genitivo. Ou seja, como se a luz veio do mundo. Ou seja, o mundo tem luz, né? Os escritores, o próprio Mashiach vai dizer que o mundo jaz em trevas, né? O mundo está no maligno. Então, a luz veio do mundo. Então, o conceito de mundo dentro da mentalidade hebraizada, olama, está relacionado com eternidade, com o universo. E um dos conceitos também relacionado com a palavra olam, olamá, é ocultamento. Então, quando ele fala, eu sou ani or haolama, eu sou a luz ocultada. É como se ele fosse uma luz ocultada que estivesse ocultada. Até porque, dentro da visão cabalística, esse mundo ele não tem luz. Nós precisamos ascender, nos elevar espiritualmente, acima dos valores deste mundo, para que então possamos alcançar a luz, né? Porque o chamado Malhut, ele é tão degradado que ele não nos permite, ele é destituído dessa luz. Então, quando ele fala Anior Haolam, eu sou a luz ocultada, eu sou a luz do universo, a luz não do mundo, como se ela procedesse desse mundo, mas a luz para esse mundo. Yeshua é a luz para esse mundo que estava ocultada. Ele não é uma luz direta, a chamada luz do Ensof. Ele é uma luz subtraída, preparada para esse mundo, que esteve ocultada. Conforme o Sefer Zohar, ele vai dizer, aonde nós lemos no primeiro verso aqui, 1:2 do Sefer Zohar, que ele diz assim, diz assim, lá no metade do texto, da segunda até a terceira menção do nome de Elohim, há 5 palavras. A partir deste ponto, a luz foi criada e ocultada e encerrada dentro daquela aliança que entrou na rosa e frutificou. Então, quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele é a luz ocultada, né? Ele é a luz subtraída, ele é a luz que emana, não é a luz direta, é uma luz que emana da própria luz. Interessante, quando a gente lê o Midrash Rabbah, eles vão comentar acerca da onde que surgiu a luz. Eles citam um Salmo, Terrilim 104:2, aonde o texto vai dizer que o Eterno ele se veste de luz como a um talit, né? Ele cita, ou seja, como se o Eterno é Ensof. É claro que ele não se veste, porque ele não tem corpo, mas é como se dele emanasse toda a luz. Então toda a luz procede dele. Não é algo desvinculado, como algumas pessoas falam, é sabelianismo, isso é não tem nada a ver com a doutrina sabeliana. A luz do Mashiach como sendo uma luz, ele é a luz que está totalmente vinculada à fonte de luz. É como se houvesse aquela luz dentro de uma lâmpada e você tem a lâmpada, né, que envolve a luz e faz com que ela se expanda, com que ela seja refletida de uma forma mais enfraquecida. E é exatamente dessa forma que os escritores do chamado Ketuvim Netzarim entendiam. Por exemplo, Yeshua ele fala que essa luz ocultada, essa luz do universo escondida, se a gente pegar o capítulo 30, o versículo 26 do profeta Yeshayahu, ele vai dizer assim: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Esse texto ele é interpretado dentro dos Midrash, principalmente Midrash Rabbah, como sendo o próprio Mashiach. Ele é compreendido em conexão com Isaías
Yeshayahu 60, o versículo 19. Nós iremos comentar sobre o capítulo 60 no próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre isso, interpretando direto do hebraico esse texto. E o capítulo 30, o versículo 26, ele vai ser, assim como Isaías 60, 19, vai ser comentado lá no Sefer Hazon, no livro de Apocalipse, ou seja, o livro da Revelação. No capítulo 21, a partir do versículo 22, o texto diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Interessante que no Midrash Rabbah de 1 a 3, quando eles discutem sobre a origem da luz, uma das possibilidades é que a luz emanaria do templo. Então, ou seja, a luz seria criada no templo e ia iluminar as nações. Aí ele vai dizer: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a glória é as luzes, né? É as próprias luzes do Eterno. Nós estaremos falando sobre isso no próximo vídeo, com base em Isaías mesmo. E essas luzes, e o Cordeiro é a lâmpada dessa luz, ou seja, ele que encasula a luz, né? E faz com que essa luz se expanda, mas de uma forma acessível, em que nós possamos ou podemos olhar para ela. Aí ele vai dizer: o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a luz ela não está desvinculada da lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória, as luzes e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só as que estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Observem que o escritor, os chamados discípulos do Mashiach, dentro do Ketuvim de Sarim, eles interpretaram, assim como nós encontramos dentro dos Midrashim, passagens que fazem alusão ao próprio Eterno, como sendo, na verdade, uma ideia do Mashiach. Ou seja, o texto não falava do Eterno na sua forma infinita, né, em si, mas sim do próprio Mashiach. Nisso, os escritores dos Ketuvim de Sarim, eles estão totalmente alinhados com o pensamento judaico acerca dessas passagens. A única divergência é que os rabinos ortodoxos, né, que temos, principalmente os de hoje, eles querem dar uma roupagem, uma interpretação diferente a tais textos, desviando o foco do Mashiach. No entanto, os judeus que viveram no primeiro século, os discípulos do Mashiach, assim como havia um grupo que não compreendia, não entendia, porque não lhes foi dada a revelação, o clareamento da palavra, havia os discípulos que creram, que entendiam, as escamas dos seus olhos caíram e eles aplicavam essa luz do Eterno, resistente na Torá e nos profetas, como sendo a própria luz do Mashiach. Não deixe de compartilhar os nossos materiais, se inscrever no canal, visite a nossa página também no Facebook. Desejo a todos vocês um forte abraço, uma Shavua Tov e até o próximo material. Shalom.